Bom dia, sejam todos bem-vindos, a mais uma semana que aqui estamos para mantermos ativas as nossas aulas, mas de forma remota. Essa semana em especial também é a semana de revisões para as nossas provas bimestrais que vão ocorrer na semana que vem. Então, como já foi dito diversas outras vezes, o professor sempre pede para que vocês não parem de estudar, no contraturno, realizem a leitura do conteúdo ou da atividade realizada, até para reforçar, E esta semana, como é semana de revisões, então o estudo vai ser maior, Leitura de conteúdo, atividade no caderno, correção em coletivo. Então, assim, vamos realmente propor essa metodologia de aprimorar mais ainda o conhecimento relacionado aos conteúdos que já foram estudados neste segundo bimestre. Então, turma, nada de esquecer de dar uma olhadinha na agenda de hoje, que vai ser detalhando os conteúdos da nossa revisão de português e ética. Vejam só, acompanhem a agenda. Acompanhando a nossa agenda, vejam só, hoje, 17 de agosto, segunda-feira, revisão para a prova bimestral. Teremos a disciplina de língua portuguesa com os conteúdos sílabas, palavras com A, R, 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 O, R e U, R. Também teremos sílabas tônicas, palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL, sinônimos e antônimos. Também teremos palavras com L e U, sinais de pontuação e também palavras com H. Esses são os nossos conteúdos para a prova bimestral de língua portuguesa. Já na prova da disciplina de ciência, moral e ética, teremos os conteúdos de meio ambiente, meio urbano e minha casa, um meio ambiente, tá bom? Então, essas são o nosso roteiro para a prova bimestral de português, cidadania, moral e ética na segunda-feira que vem. Hoje nós vamos estar tendo aqui as revisões de conteúdos. Então não percam. Vamos agora dar sequência com os nossos conteúdos de língua portuguesa e após cidadania, moral e ética. A primeira disciplina, língua portuguesa, onde nós vamos estar aprendendo hoje sobre sílabas, essa formação dessas palavras. Vejamos o que é monossílaba. Mono quer dizer palavras com apenas uma sílaba. Vejam só. Eu, pé, pá, mão, pai, pão, vai, mãe, mar, sol, sal. Quer dizer, são palavras que, se eu bem perceber, eu só abro a minha boca para pronunciá-la uma única vez cada palavra. Tá certo? Vejamos. Pão, pai. Quando eu vou falar, eu não falo pai, eu falo pai. Nesse caso, essas palavras elas possuem apenas uma sílaba. Quando uma palavra houver apenas uma sílaba, você vai dizer que ela é monossílaba. Tá bom? Agora nós vamos estar vendo as dissílaba, São aquelas palavras que possuem duas sílabas. São as palavras que possuem duas sílabas. Rede, amor, tempo, livro, leite, balde, sede, beijo, vento, selva. Se você perceber, você abre a boca duas vezes para pronunciar cada palavra. Nesse caso, palavras com duas sílabas a gente chama de dissílaba. Ok, turma? Vamos agora para as trissílabas. São palavras que possuem três sílabas. Vejam só. Panela, tapete,
janela, coração, Amapá, boneca, saciar, Maranhão. São palavras que você abre a boca 3 vezes para pronunciá-las. No caso, 3 sílabas. Palavras com 3 sílabas chamamos de trissílaba. A última classificação das sílabas é a chamada de polissílaba. No caso, são aquelas palavras que têm 4 sílabas ou mais de 4 sílabas. Mesmo que tenha mais de 4 sílabas, você também vai chamar de polissílaba. Vejam, horizonte, 4 sílabas. Felicidade, 5 sílabas. Desenhando, 4 sílabas. Alfabeto, 4 sílabas. Paralelepípedo, são 6 sílabas. Desculpa aí pelo erro, tá bom, gente? Na escrita da palavra. Rinoceronte, 5 sílabas. Caminhada, 4 sílabas. Quando isso ocorrer, 4 sílabas ou mais, você vai chamar de polissílaba. Ok? Sílabas tônicas, que no caso é a sílaba pronunciada com mais força. Tudo bem? Vejamos a primeira. Vamos iniciar pela oxítona, tá certo? Como você vai saber que a determinada sílaba ela é oxítona? Quando a sílaba mais forte for a última sílaba da palavra. Veja só, café. O fé, ele é a sílaba mais forte. No caso, ela se encontra-se como a última sílaba da palavra. No caso, ela é oxítona. Vejamos outros exemplos. Pé, boné, armazém, paletó, futebol, chalé, irmão, macarrão. Vejam que todas as últimas sílabas são as sílabas fortes de cada palavra. Nesse caso, você vai caracterizá-la por oxítona. A sílaba mais forte é a última, ok? Dando sequência, nós vamos estar vendo agora as paroxítonas. Paroxítona é quando a sílaba mais forte for a penúltima, quer dizer, antes da última. Veja um exemplo. Bicicleta. O clé, vejam ó, que ela é antes da última. Nesse caso, chamada-se de penúltima. Ela é paroxítona. Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos. Temos pedra, festa, churrascaria, cidade, cenoura, pátio, farinha. Quer dizer, vejam que todas se encontram antes da última. No caso, a gente chama de penúltima. Elas são paroxítona. A terceira e última classificação é as proparoxítona. Proparoxítona. É simples. É quando a sílaba mais forte for a antepenúltima. Quer dizer, antes da penúltima. Que no caso a penúltima é antes da última. Vejamos só um exemplo. Máquina. Última, penúltima, antepenúltima. Quando a sílaba mais forte for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Vejamos outros exemplos. Pêssego, pântano, átomo, fósforo, tímido, pétala, câmara. Vejam que em todas essas palavras, ó, a antepenúltima é a sílaba mais forte. Nesse caso, proparoxítona, tá bom, turma? Se você bem observar, né, você vai receber aí um
uma ideia, né, uma regrinha, uma regra para se dizer, não, é uma dica que o professor vai estar dando quando a gente for realizar a nossa atividade, tá bom? Acompanhe. E antônimos? Vamos começar por sinônimos? Isso mesmo. Professor, o que é sinônimos? Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado. Quer dizer, a gente utiliza muito esse termo para uso de redação, né? Porque a gente não quer repetir a mesma palavra, mas utilizamos uma outra palavra que possui o mesmo significado. Vejamos. Achar. Uma palavra que tem o mesmo significado de achar. Encontrar, né? Eu achei o brinquedo. Vou encontrar o brinquedo. Ou encontrei o brinquedo, né? Achar e encontrar possui o mesmo significado. Como também aparecer, surgir. Distante, longe. Estudioso, aplicado. Alegre, contente. Andar, caminhar. Bonito, lindo. Morar, residir. Nós também podemos ter como exemplo, quando nós falamos escola. Uma outra palavra que pode substituir escola é a palavra instituição. Como também a palavra casa, né? A gente pode substituir pela palavra lar, residência, né? Tudo tem o mesmo significado. Tá certo? Então, sinônimo são palavras que possuem o mesmo significado. Ao contrário do sinônimo, é o antônimo. Antônimos são palavras que possuem sentidos opostos, quer dizer, significados contrários. Vejamos só. Alegria, o contrário de alegria, é claro que é a tristeza. O contrário de aparecer é desaparecer. O contrário de feliz, infeliz. Curto, comprido. Baixo, alto. Atrasado, adiantado ou adiantar. Cheio, vazio. Noite, dia. Quer dizer, antônimos são palavras contrárias, né, que possuem sentido oposto. Vou abrir a vasilha. Vou fechar a vasilha. Estou cheiroso. Estou com mau cheiro. Quer dizer, antônimos são palavras que possuem significados opostos. Tudo bem, turma? Com isso, nós vamos agora realizar a nossa atividade do livro. Acompanhem. Sinais de pontuação. Conta a lenda, né, de que o quanto é, né, preciso sabermos utilizar os sinais de pontuação corretamente. No entanto, que eles têm por função expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade escrita. Com isso, vamos conhecer alguns sinais. O primeiro, não sei se vocês conhecem, ele é chamado de ponto final, tá certo? É sempre utilizado no final da frase e expressa o encerramento de uma ideia ou de um argumento. Quer dizer, o ponto final já está dizendo que ele serve para finalizar frases. Vamos ver uma. Há muita sujeira na rua. Ponto final. Quer dizer, o que foi aplicado aí é um argumento meu, ou como se fosse de qualquer outra pessoa. Entendido? Então, ponto final para finalizar frases. Um outro sinal é a chamada vírgula. A vírgula separa termos em uma sequência, como datas, endereços, itens de uma lista. Vejamos um exemplo. Tive de comprar leite, vírgula, ovos, vírgula, trigo, vírgula, sal e açúcar
para preparar o bolo. Quer dizer, a vírgula a gente sempre vai usar em uma sequência, seja do que for. For sequência, separa com a vírgula. Um outro sinal é o ponto de exclamação. Ele indica um sentimento de surpresa, espanto, por parte de quem fala ou escreve. Vejam só um exemplo. Que dia belo! Né? Quer dizer, é uma sensação. Então, usa-se o ponto de exclamação. Um outro também que a gente acho que já devem conhecer é o ponto de interrogação. Ele tem por funcionalidade usar-se para perguntas. Toda pergunta que você for fazer, no final você põe o ponto de interrogação. Vejam só. Que horas você dorme? Eu estou perguntando. Então, eu utilizo a interrogação. Um outro sinal é o travessão. Ele indica a fala dos personagens de uma história. Toda vez que você for ler uma história que tiver fala dos personagens, vai existir o travessão na frente, porque ele indica isso, uma fala. Como você já sabe, então, quando você for produzir um texto, que for colocar a fala da Mariana, a fala da minha mãe, você já sabe que você vai colocar, sim, o travessão, para poder iniciar a fala. Tá certo? E o nosso último, tá certo? O nosso último sinal de pontuação é o 2 pontos. Isso mesmo, 2 pontos, um em cima do outro. Usado antes de explicação que se dará a algo ou para introduzir a fala de um personagem. Vejam só. Quer dizer, então, antes do travessão já vem os 2 pontos na correspondência de quem for falar. Veja o exemplo. Eu, com muito receio, disse-lhe, 2 pontos. Travessão, o que houve? Tá bom? Então, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida ainda existente, utilizem-se, né, do livro de língua portuguesa, na página 62, com o conteúdo Sinais de Pontuação. Vamos agora realizar a nossa atividade. Sinais de pontuação. Conta a lenda, né, de que o quanto é, né, preciso sabermos utilizar os sinais de pontuação corretamente. No entanto, que eles têm por função expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade escrita. Com isso, vamos conhecer alguns sinais. O primeiro, não sei se vocês conhecem, ele é chamado de ponto final, tá certo? É sempre utilizado no final da frase e expressa o encerramento de uma ideia ou de um argumento. Quer dizer, o ponto final já está dizendo que ele serve para finalizar frases. Vamos ver uma. Há muita sujeira na rua. Ponto final. Quer dizer, o que foi aplicado aí é um argumento meu, ou como se fosse de qualquer outra pessoa. Entendido? Então, ponto final para finalizar frases. Um outro sinal é a chamada vírgula. A vírgula separa termos em uma sequência, como datas, endereços, itens de uma lista. Vejamos um exemplo. Tive de comprar leite, vírgula, ovos, vírgula, trigo, vírgula, sal e açúcar para preparar o bolo. Quer dizer, a vírgula a gente sempre vai usar em uma sequência, seja do que for. For sequência, separa com a vírgula. Um outro sinal é o ponto de exclamação. Ele indica um sentimento de surpresa, espanto, por parte de quem fala ou escreve. Vejam só um exemplo. Que dia belo! Né? Quer dizer, é uma sensação. Então, usa-se o ponto de exclamação. Um outro também que a gente acho que já devem conhecer é o ponto de interrogação. Ele tem por funcionalidade usar-se para perguntas. Toda pergunta que você for fazer, no final você põe o ponto de interrogação. Vejam só. Que horas você dorme? Eu estou perguntando.
Então eu utilizo a interrogação. Um outro sinal é o travessão. Ele indica a fala dos personagens de uma história. Toda vez que você for ler uma história que tiver fala dos personagens, vai existir o travessão na frente, porque ele indica isso, uma fala. Como você já sabe, então quando você for produzir um texto, que for colocar a fala da Mariana, a fala da minha mãe, você já sabe que você vai colocar, sim, o travessão, para poder iniciar a fala. Tá certo? E o nosso último, tá certo? O nosso último sinal de pontuação é o 2 pontos. Isso mesmo, 2 pontos, um em cima do outro. Usado antes de explicação que se dará a algo ou para introduzir a fala de um personagem. Vejam só. Quer dizer, então, antes do travessão já vem os 2 pontos na correspondência de quem for falar. Veja o exemplo. Eu, com muito receio, disse-lhe, 2 pontos. Travessão, o que houve? Tá bom? Então, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida ainda existente, utilizem-se, né, do livro de língua portuguesa, na página 62, com o conteúdo Sinais de Pontuação. Vamos agora realizar a nossa atividade? Vamos aqui, iniciando a nossa disciplina de Cidadania Moral e Ética, visualizando uma devida imagem. Vejam só, grandes arranha-céus, uma avenida gigantesca, lotada de seres humanos. Isso mesmo, nós estamos falando das grandes cidades. Então, o nosso conteúdo é meio urbano. Seria rural se falássemos do campo, não é isso? Mas a gente vai ver os valores da ética dentro das cidades, né? Como tudo acontece. E sabemos que o meio urbano é o ambiente das cidades. Vejam só, que o maior causador da poluição no meio ambiente, sim, são as fumaças dos meios de transporte, carro, moto, caminhão, ônibus, não é isso? E a gente já visualiza, né, grandes cidades do mundo já com um olhar para esse detalhe. Né? Já existem cidades em que é proibido a locomoção de transportes, a não ser a bicicleta. Veja que legal, né? O prefeito, o vereador, a professora, a cozinheira, todos vão a seus trabalhos de bicicleta. Deve ser realmente incrível. Aonde, né, os automóveis liberam um material que não faz bem ao próprio ser humano. Então, essa fumaça que é liberada pelo carro, caminhão, moto, elas fazem mal até ao próprio ser humano que está utilizando do transporte. Problemas respiratórios e pulmonares. Sabemos nós que os semáforos, né, até eles que controlam as devidas avenidas, eles são desrespeitados. Imagine a vida humana. Não é isso? Então vejam, né, que a fumaça dos carros é sim, olhem só, gente, um dos maiores causadores da poluição. E sabemos nós que também, né, os acidentes são terríveis. Os carros, eles também produzem devidos acidentes que tiram a vida de diversas pessoas. Existem bairros muito bonitos, com casas grandes, ruas calçadas, lixeira em todas as ruas. Tem bairros mais carentes. Isso mesmo, existem cidades com bairros mais elevados, né, quer dizer, ricos, e bairros mais pobres. É aí que realmente existe as diferenças, as desigualdades sociais. Por exemplo, em Fortaleza, nós sabemos que tem o bairro dos ricos, né, como o Aldeota, e os bairros dos pobres, como a Serrinha, né, que é um bairro favela, né, onde mora sim pessoas da classe mais baixa, mas nem por isso deixam de serem humanos. Apesar de muitas complicações, podemos dizer que a cidade grande geralmente tem os melhores hospitais, universidades, shops, ou seja, o centro comercial é muito variado e há muito do que estudar e pesquisar. Para que serve viver na cidade grande? Nada estranho.
Mas para quem vive em uma cidade do campo, no caso rural, a falta da natureza, o barulho dos automóveis e a poluição dificulta a adaptação. Podemos ver claramente o quanto são importantes os serviços de saneamento básico em uma cidade. Esses serviços ajudam a higiene do lugar e protegem a saúde das pessoas. O calçamento nas ruas que mostram as cidades estão sendo cuidadosamente realizadas pelo governo. Esgoto é todo o canal por onde passa as águas das casas e das chuvas. Pela falta de bons canos e da limpeza nas ruas, às vezes a água fica parada e poluída. O saneamento é a construção de canais, encanamentos apropriados e o tratamento de despoluição da água usadas em casas, das empresas e da chuva. Concluímos a revisão? Não! Eu peço, para que vocês realmente, nesta semana, participem cada vez mais das nossas aulas ao vivo pelo aplicativo Zoom, que vocês realmente estudem, além desse momento que a gente está tendo agora no horário da manhã, tá bom? Até para que vocês possam se apropriar cada vez mais do conteúdo. Então, turma, estudar, até porque se faz necessário. Esse bem maior é uma herança que os pais estão deixando para vocês com todo amor e carinho. Então, estudar. Desde já, um restante de dia maravilhoso, bem caprichado nos estudos. E o meu beijo a todos vocês. Amanhã estamos aqui novamente para a nossa próxima revisão. Então, tchau!